Gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de 1 de Reis, capítulo 19. Primeira de Reis, capítulo 19. Esse mês nós foi criada uma cor para que nós pudéssemos estar sendo alertados para uma determinada coisa. Quem lembra que cor que é? Cor amarela. Para chamar a atenção e serve como de alerta para nós, qual é o problema? Qual? Suicídio. Suicídio, por incrível que pareça. Um problema que já vem se arrastando desde que o mundo é mundo. Desde que existe o homem. É um problema que precisa trazer à tona no meio do povo de Deus, no meio da sociedade, no nosso meio. Isso precisa ser falado, precisa ser comentado. E eu gostaria de compartilhar com os irmãos, baseado em 1 de Reis, capítulo 19, verso 8 e 9, eu gostaria de compartilhar com os irmãos sobre um crente depressivo chamado Elias. Um crente depressivo chamado Elias. 1 de Reis, capítulo 19, verso 8 e 9. Levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. E ali entrou numa caverna, e passou ali a noite, e eis que a palavra do Senhor veio a Elias. Ele diz: que faz aqui Elias? Que faz aqui Elias? Queridos irmãos, a Bíblia não traz muitos relatórios, muitos fatos a respeito de Elias, mas Elias é chamado de Tibitas. Na verdade, não é o sobrenome de Elias. Tibes foi a cidade ou um vilarejo aonde Elias nasceu. E por isso ele levou este nome. Um homem segundo o coração de Deus, um homem temente a Deus. Um homem que teve o privilégio de conhecer a Deus. Elias viveu numa época em que havia dividido o reino. O povo de Deus havia se dividido em duas tribos, em dois povos, a nação do sul e a nação do norte. Naquele tempo, a nação do norte, o reino do norte, estava vivendo uma das melhores épocas da sua vida economicamente dizendo. Portanto, o reino do sul não estava muito bem, estava passando algumas dificuldades. E Acabe, que estava em Judá, resolveu então fazer uma parceria juntamente com seu pai, que estava no governo do reino do norte. E o seu pai então procurou aproximar as outras nações que ali estavam próximo dele. Com esta aproximação, ele começou a abençoar alguns povos. E Acabe, o seu filho, que já estava no reino do sul, o seu pai fez de tudo para arrumar um casamento para ele. E então o seu pai arrumou para que ele casasse com Jezabel. Eu não sei se ainda está passando, mas me parece que na Record estava passando uma minissérie relacionada à vida de Jezabel. Jezabel, uma mulher idólatra, vem de uma adoração, de um paganismo,
aonde o seu povo, do qual o seu pai servia, não adorava o Deus verdadeiro. Após casar com Acabe, vindo para Judá, eles estabeleceram ali um culto a Baal. E como se isso não bastasse, ela fez um decreto para que todos os templos, os altares construídos ao Deus verdadeiro, pudessem ser destruídos. E ali então ordenou que se construísse um altar ao seu Deus Baal. E, consequentemente, eles começaram a introduzir a adoração a este Deus, e levou o povo a adorar este Deus. O povo de Israel começaram a se desviar da presença do Deus verdadeiro. Em meio a essa adoração do paganismo e da desobediência, Deus chama Elias como porta-voz seu, para falar para o povo que, de fato, eles eram uma nação chamada para adorar o Deus verdadeiro. E quando nós olhamos nesta caminhada de Elias, nós começamos a ver os feitos do Senhor através da vida de Elias. Elias orou pedindo a Deus que caísse fogo do céu. Assim aconteceu. Deus respondeu a sua oração. Elias orou para Deus para que por 3 anos e 6 meses não chovesse. E assim os céus ouviu a sua oração e não choveu. E ele orou de novo para que a chuva viesse, e isso aconteceu. Elias orou para que Deus multiplicasse o alimento na panela da viúva. Deus assim o multiplicou. Consequentemente, ele ressuscitou o filho da viúva depois da morte. Um homem que orava, um homem que caminhava com Deus, um homem que experimentava os milagres de Deus no seu ministério, na sua vida. Quando nós olhamos deste ponto de vista, podemos perguntar: mas é possível um homem, um missionário, um profeta com essas características ficar depressivo? É possível. A palavra de Deus diz para nós sobre tudo que se deve guardar: guarda o teu coração, porque é dele que procede as saídas para a vida. Mas o que levou o profeta Elias a entrar numa situação de depressão? A primeira coisa que nós precisamos entender, queridos, é que quando Elias estava juntamente com Acabe e Jezabel, o povo adorava Baal. Baal, segundo o entendimento deles, era o deus da tempestade, era o deus da chuva, era o deus que fazia brotar da terra os cereais, a semente que eles plantavam. E por isso eles faziam os cultos voltados para esta adoração, porque sabia que não só, segundo a crença deles, esse Deus contribuía para as plantas e para a fertilidade do povo, mas também para tudo que eles tinham sobre a terra, inclusive os seus animais. Quando Elias foi chamado por Deus, uma das primeiras coisas que ele fez foi orar a Deus para que Deus cerrasse as janelas dos céus e impedisse que a chuva caísse sobre a terra,
para que o povo pudesse saber que o Deus verdadeiro era o dono da vida, tinha todo o poder nas mãos, e Ele era o Deus de toda a criação, de toda a fertilidade, e não Baal. E por 3 anos e 6 meses, não choveu sobre a terra. Acabe, sabendo disso e vivenciando esta cena, irou-se juntamente com a sua esposa e tentava então destruir os profetas de Deus, porque na visão deles, os profetas de Deus eram aqueles que estavam causando problemas no meio do povo. E, consequentemente, eles estavam entrando num estado de miséria social. E eles começaram a matar os profetas do Senhor. E todos nós conhecemos um pouco da história de Elias. Chegou um ponto que ele teve de confrontar os profetas de Baal no Monte Carmelo. E ele então chamou todo aquele povo e colocou ao redor, juntamente com os profetas de Baal. E vamos aqui então matar um novilho, vamos construir o altar, e vamos clamar aos nossos deuses. Se o Deus de vocês se manifestarem, e consumir tudo que tem aqui, eu vou entender que o Deus de vocês é fantástico. E eles aceitaram o desafio. E lá foi Elias, juntamente com os profetas de Baal, e o povo de Israel. Irmãos, durante esse tempo que eles estavam prestando este culto, os profetas clamavam, diz a palavra. Se você pegar do capítulo 18 de 1 de Reis, você encontrará este fato. E o que aconteceu? Eles começaram a rasgar as suas vestes, e foi passando as horas, e nada acontecia com eles. E eles clamavam, e eles gritavam, e eles diziam: clama mais ainda, quem sabe o seu Deus de vocês está dormindo, ele não escutou vocês ainda. Mas nada aconteceu. Determinado momento, Elias falou: então vamos restaurar o altar? Chamou o povo, colocou o novilho sobre o altar, buscou 12 talhas de água, jogou sobre o altar e sobre o novilho que lhe estava, e a lenha, a pedra, que tudo estava ali presente. E ele orou ao Deus dos céus. A palavra do Senhor diz que caiu fogo dos céus, consumiu não só o novilho, como as pedras, a água que estava ao redor do altar, tudo foi consumido. A partir daquele momento, os profetas de Baal partiram em retirada, e o povo de Deus atrás, porque de fato a manifestação do poder de Deus foi sobrenatural naquele lugar. Mas uma das coisas que me chama a atenção é que havia no coração de Elias uma expectativa de que, se de fato Deus falasse, se manifestasse, não só Jezabel, como todo o povo iria se render aos pés do Senhor. Esta foi uma das expectativas que ele gerou no seu coração. E muitas vezes, irmãos, nós geramos expectativas. A palavra de Deus diz que o coração do homem, o homem faz planos, mas quem dá o efetuar é o Senhor. Deus estava começando um processo de transformação no meio do seu povo. Mas havia uma expectativa grande no coração de Elias. E quando isso aconteceu, Jezabel mandou um dos seus mensageiros ir até Elias. Entregue esse bilhete a este profeta ousado. Diz para ele que questão de tempo eu vou fazer com ele da mesma forma que ele fez com os nossos profetas. Eu vou matá-lo.
Irmãos, isso foi muito pesado para o coração de Elias. Diz a palavra do Senhor que Elias temeu, teve medo, partiu em retirada. E por um dia inteiro ele caminhou. Segundo alguns estudiosos, ele caminhou aproximadamente 30 quilômetros. Encontrou uma árvore e deitou debaixo dessa árvore. Porque ele não aguentava mais. Estava exausto, cansado, chateado, frustrado, decepcionado. Quando nós olhamos do ponto de vista de algumas situações de depressão na vida de algumas pessoas e até o desejo de suicidar-se, está justamente relacionado por fatores emocionais, grande parte deles. Porque os seus sonhos não se realizaram, porque aquilo que eu esperava não aconteceu, por uma frustração talvez amorosa, por uma desilusão da vida, por uma frustração financeira, coisas desta natureza, por uma perda talvez de um ente querido, coisas desta natureza. Queridos, quando eu começo a olhar a vida de Elias, eu creio que ele, em certa parte, representa alguns de nós, pastores, pregadores de púlpitos, esposas, até mesmo professores, professoras, que muitas vezes, por defender a justiça e falar da palavra de Deus, e confrontar o pecado, são ameaçados. Nós vivemos, diz a palavra do Senhor, num mundo que jaz no maligno. E Elias retirou-se e ficou deitado debaixo de uma árvore, cansado, chateado, frustrado. E o que a palavra de Deus fala a respeito dele? Quando Elias estava dormindo naquele lugar, veio um anjo e trouxe para Elias um pão e um jarro com água. Tocou em Elias e disse: Elias, Elias, acorda, come. Mas quando ele chegou debaixo desta árvore, ele orou ao Senhor e disse: Deus, basta a vida para mim. Eu não quero mais. Eu prefiro morrer. Mas é impressionante, porque quando você olha na vida de Elias, uma pessoa que quer, de fato, morrer, está desiludido, perdeu a esperança, ele não come. Mas diz a palavra que Elias acordou, comeu e bebeu, voltou a dormir-se. Eu entendo que, através desse gesto de Elias, ele não estava querendo morrer. Ele estava pedindo socorro. A expressão dele era uma forma de dizer: eu não consigo sozinho. O peso é demais sobre os meus ombros. Pode me ajudar, alguém pode me ajudar. Nem sempre, quando um depressivo está falando de suicídio, ele está querendo concretizar isso na sua vida. É um sinal que ele está dando: por favor, me ajude. Eu não suporto mais. Está pesado demais para mim. E nós precisamos estar alerta para isso.
Não é porque, queridos, estamos dentro de uma igreja, não é porque nós oramos, nós lemos a palavra de Deus diariamente, que nós não podemos ficar depressivos. Isso pode acontecer. Isso pode acontecer. Quando nós olhamos na palavra de Deus, que nós vemos Deus tratando com Elias, Elias come aquele pão e novamente dorme. Passa um tempo, o anjo vem de novo e fala: Elias, come novamente. Eu trouxe para você pão, água. Come, porque há muito caminho pela frente. Elias come. E com aquele alimento que ele comeu, ele caminhou 40 dias e 40 noites. E ele foi em direção ao monte, aonde o Senhor iria falar com ele. E quando ele chegou no Monte Carmelo, onde o Senhor iria falar com ele, ele entrou numa caverna. E foi dormir novamente. E é justamente isso, dentro do texto que nós lemos, que eu quero pensar com os irmãos. Como Deus trata o depressivo? Em primeiro lugar, Deus leva ele para o descanso. Elias precisava descansar, Elias precisava dormir, Elias precisava refazer as suas energias. Mas deixa eu dizer uma coisa, tem depressivo que dorme demais. Este é um estágio do tratamento, não é para dormir para sempre. Tem pessoas que falam: eu estou depressiva, e ela está dormindo, e ela não vê o sol nascer, e ela não vê o sol se pôr, e chega à noite e ela continua dormindo. O sono de Elias foi um tratamento de Deus para a vida dele. Você que gosta de dormir, você precisa entender que há alguns estágios de tratamento. Quando eu olho para a vida de Elias, será que Elias tinha alguns dormonide no seu bolso, algumas cartelas para que ele pudesse dormir? É dormonide? Rivotril? Isso? Será que ele tinha alguma coisa assim para que ele pudesse dormir? Não, né? Era totalmente diferente dos dias de hoje. Mas umas coisas que me chamam a atenção é que alguns sintomas que pode levar a pessoa a um estágio de depressão se desenvolve muitas vezes, consequentemente, com excesso de medicamentos, que traz sérios problemas para o seu organismo. Elias, na primeira vez que ele foi dormir, que estava cansado, ele caminhou 30 quilômetros. Olha, se você está depressivo, eu quero convidar você para caminhar 30 quilômetros, eu quero ver se você vai precisar de remédio para dormir depois. Não vai. Não vai. Mas, meu querido, não quero dizer que esta é a única receita. Eu não estou dizendo que a medicina, a ciência que nós temos hoje, os medicamentos, não são suficientes. São sim, mas tem um papel muito importante que você precisa realmente colocar em prática. Porque Deus diz que Ele é a bênção e a maldição. Escolha, pois, a bênção para que você possa viver. Então, Ele é o Deus da vida. Você precisa acordar para a vida. Se tem alguém que está vivendo isso no nosso meio, ou se você conhece alguém, você precisa dizer para alguém: você precisa acordar para a vida. Porque dormir, sim, faz parte da recuperação. Mas tem outros estágios que são importantes no tratamento. E o segundo que nós vemos aqui
é que Elias comeu. O anjo levou alimentos para Elias. Isso faz parte do tratamento. Você não pode dormir o tempo todo. Você precisa alimentar o seu organismo. Você precisa estar forte para repor as suas energias, as suas forças, porque precisa continuar caminhando. Porque é um projeto de Deus na sua vida. E ele comeu, e ele se refez. Então, como eu consigo entender o cuidado de Deus para com os seus filhos? Ora, se Deus fez isso com Elias, Ele também pode fazer conosco hoje. Se nós formos olhar na palavra de Deus, não foi só Elias que entrou num estado de depressão. Jeremias também. Jó também. Jonas também entrou num estado de depressão. Espera lá, mas esses homens não andavam com Deus? Andavam com Deus. Mas eram pessoas como você e como eu, sujeita a diversas situações. Outro ponto que me chama a atenção, quando Deus chegou para Elias, lá na caverna, porque Elias estava dormindo e não foi mais os anjos que foram lá, e ele não entendeu que era Deus presente. E então ele ouviu a voz soar na caverna. Deus disse: Elias, sai para fora. Eu creio que Deus falou: anjo, você não vai dessa vez, deixa que eu vou, eu preciso tratar com ele. Elias, sai da caverna. Isso me faz entender que Deus está falando: Elias, então você tem algo, você quer desabafar, você quer abrir o seu coração, vem, sai da caverna, vem falar comigo, eu quero te ouvir, eu sou o teu Deus, eu conheço o teu coração, eu sei das suas necessidades, eu sei como estão as suas emoções. Sai da caverna, vem para fora da caverna, eu preciso falar com você, eu preciso te ouvir. E quando eu olho nesse texto, eu tenho que dizer para você, você precisa ter alguém de confiança, que você possa confiar e se abrir. Porque um dos fatos que nós percebemos, diante de toda essa evolução da tecnologia, diante de tanta facilidade de meios de comunicação, existem muitas pessoas que vivem sozinhas. Nós estamos ainda comentando no nosso grupo de estudos na quinta-feira. As pessoas se orgulham de dizer: eu tenho tantos seguidores nos meios sociais. Eu tenho tantos seguidores. Fulano não, fulano tem tantos seguidores. E que diferença está fazendo na vida? Nos momentos mais difíceis da vida, são seguidores que você não conhece, nunca viu. Não influencia em nada na sua vida. É por isso que nós somos igreja. Porque nós nos tornamos uma família onde devemos conhecer uns aos outros, compartilhar os nossos sentimentos, falar daquilo que nos aflige, daquilo que nos incomoda, dos problemas que estão nos afetando e nos assolando. É impressionante que quando Deus falou para Elias, sai da caverna, no capítulo 19, a partir do verso 8 em diante, Deus disse: o que está fazendo aqui, Elias? Ele repete tudo de novo para Deus. Eu fui sempre zeloso da tua palavra, eu ensinei o povo teus caminhos, mas mataram todos os profetas, eu fiquei sozinho.
E também a minha vida eles querem levar junto. Irmãos, quando a pessoa entra num estado de depressão, ela consegue olhar a vida do retrovisor, dos olhares do retrovisor. Já prestou atenção nisso? Porque o retrovisor do carro, você só enxerga o que ficou para trás. Ele não mostra o que está na frente. E Elias sempre estava voltando ao passado, falando sempre a mesma coisa do passado. Eu fiquei sozinho, Senhor. Deus deixou ele falar. Deus deixou ele falar. Porque ele é Deus, ele conhece todas as coisas. E se você continuar no capítulo 19, no verso 16, começando lá no verso 14, quando Deus começa a ouvir o coração de Elias, Deus diz: não é verdade. Você não está só. Há lá, aonde você estava, 7.000 homens que não se curvaram diante de Baal. Volta, Elias, volta, e você vai começar a ungir essas pessoas. E essas pessoas vai ser uma bênção na sua vida. Queridos, porque o depressivo, ele perde a visão do futuro, ele só olha para trás. E Deus começa a mostrar para eles. Inclusive Obadias, que era um dos mordomos do rei Acabe, ele havia escondido 100 profetas de Deus em 2 cavernas, 50 em cada caverna. E ele sustentava aqueles profetas com pão e água. Elias tinha perdido a visão de que lá ainda tinha homens segundo o coração de Deus e que o seu ministério não tinha acabado. O seu momento que ele estava vivendo era um momento de tratamento, mas não terminava ali, não era o fim em si mesmo. Meu querido, se você tem vivido esses tempos assim, seja qual for o desafio da sua vida, Elias foi um confronto diante dos profetas de Baal e de Jezabel. Mas eu não sei quais são os confrontos ou as afrontas que têm vindo na sua vida. Mas eu preciso dizer uma coisa para você. Isso que você está vivendo não é o fim em si mesmo. Deus tem algo precioso para a sua vida. Nós estamos ouvindo ainda ontem, não sei se alguém já ouviu também através do Facebook, alguém falando sobre vida, sobre morte. E aquela pessoa estava dizendo da seguinte maneira: a vida não é sua. Não se lamenta, não se murmura porque Deus levou o ente querido, ou porque você quer tirar a sua própria vida. Porque a vida pertence a Deus. Ele é o dono da vida. Ele deu e ele tira. Ele tem domínio sobre a vida. Ele é Senhor da vida. Não compete a mim tirar a minha própria vida, porque foi Deus que deu e Ele é soberano sobre ela. E Ele que sabe o momento de tirar do meu corpo a vida que Ele me deu. Serei muito egoísta de atentar contra a vida que Deus me deu e querer impedir que Deus continue abençoando quem Ele deseja que seja abençoado. Então, queridos, quando eu olho dentro desse texto e vejo Deus trabalhando desse jeito com
Elias. Eu posso dizer para você que nós, como povo de Deus, temos um grande privilégio. Um deles é que nós temos a medicina e todas as pessoas têm acesso à medicina. Esse é um tratamento. Mas nós, como povo de Deus, temos um tratamento que o mundo lá fora não tem, que é o tratamento da pessoa de Jesus Cristo conosco. Esse é o médico dos médicos. É Ele que cuida de você, é Ele que cuida da minha vida. Você não precisa pagar a consulta, tampouco pedir um medicamento. Você, qualquer hora que você quiser, você pode chegar diante dEle e falar com Ele, e abrir o seu coração. Dizer: Pai, eu estou aqui, eu preciso ser restaurado pelo Teu poder. Eu estou vivendo um momento difícil, aparentemente, fisicamente, eu acho que não vou conseguir. Eu perdi a esperança, mas eu entendo que o Senhor é o Deus da esperança. Eu creio e espero que nós não temos nenhum dos irmãos passando um momento como este. Mas, segundo relatos e o que a gente percebe, a estatística revela para nós que 15 a 20% da população mundial hoje está sofrendo de depressão. De 15 a 20% da população mundial está sofrendo de depressão. Talvez você possa conhecer alguém. Talvez você possa ter alguém no meio da sua família, próximo de você. Ou talvez você está aqui nesta noite e que tem pensado seriamente de dar um basta na vida. Eu quero dizer para você que o Senhor é contigo. A nossa oração é que o Espírito Santo possa te restaurar em nome de Jesus Cristo. Você tem um pastor na igreja. Você tem pastores na igreja. Você tem líderes na igreja. Não deixe que o problema se prolongue. Estamos à sua disposição para orar com você. Estamos à sua disposição para clamar o Senhor juntamente com você. Que a mão do Senhor esteja sobre a sua vida em nome de Jesus Cristo. Comece agora mesmo a abrir o seu coração para Deus e dizer: Deus, eu sou dependente da sua graça e do seu poder. Queridos, eu sei que o pastor tem separado alguns momentos nesse tempo para estar orando e abrindo o seu coração, ou as pessoas abrindo o seu coração e estar orando um pelos outros. Eu sei que você gostaria de estar orando por alguém, apresentando alguém diante do Senhor nesta noite. Talvez essa pessoa não esteja aqui. E você conhece essa pessoa. Eu quero orar juntamente com você por esta pessoa. Quem sabe alguém da sua família, ou um amigo próximo. Se você conhece alguém, se coloque de pé, nós vamos estar orando nesse instante. Pastor, eu tenho uma pessoa que eu conheço, eu sei que ela está passando um momento muito difícil, e eu gostaria que estivesse orando por esta pessoa. Se coloque de pé.